Bom, vamos começar então. Vocês que vieram hoje, como vocês chamam? Matheus e Gustavo. Gustavo, eu sou a Letícia, eu que propus o projeto. Esse projeto ele é um projeto feito pela PNAB, um recurso que a gente conseguiu. E essa é a terceira e última aula. Eu vou dar uma recapitulada meio por cima, mas depois eu mando o material. Não sei se vocês estão no grupo. Não? Tá. Depois vocês chegaram a fazer a inscrição? Não também, né? Tá, então depois eu pego o contato de vocês e coloco no grupo. Nesse grupo a gente está trocando ideias, informações, e eu tô mandando os materiais das aulas. E aí eu mando para vocês, tá? Na primeira aula, a gente teve a presença da Juliana Troia, que é uma produtora cultural e professora lá de Campinas, que foi minha professora de produção cultural ano passado no Senac. Ela tem um espaço super legal lá. E ela falou pra gente, assim, ela deu uma introdução do que é produção cultural e falou pra gente sobre os editais. Leis de fomento direto, indireto. Esse material vocês vão ver, né, nos slides dela que eu mandar. E aquelas aulas, elas estão gravadas também. E na semana passada, eu aprofundei mais no que são os editais e como eles funcionam, na estrutura do edital. A gente leu o edital junto, tirou várias dúvidas. Vocês também vão encontrar nessas aulas que estão gravadas, tá? E hoje, gente, a gente vai aprofundar no projeto em si. Como que é a estrutura do projeto. Eu montei um modelo de projeto para vocês, que a gente vai ver mais para o final. Mas pode passar. Pode passar. Então, o que é um projeto cultural? Ele é a sua proposta, do que você quer fazer. Como objetivo, né, tem várias coisas que dá pra gente fazer, exposição, peça, show, festival, e sempre com os objetivos de preservação cultural, educação e formação cultural, promoção de diversidade, desenvolvimento de habilidades artísticas, disseminação de linguagens artísticas. Nesse material que eu fiz hoje, tem bastante conteúdo que eu não vou ler tanto assim profundo, porque depois vocês vão ver lá no modelinho, tá tudo bem especificado, assim, bem simples para vocês trabalharem com o modelo depois. Pode passar? Isso aqui é a estrutura do projeto. Isso aqui são todos os tópicos, todos os pontos que tem que ter no projeto. Aqui nos slides, eu peguei alguns pontos mais específicos para a gente conversar, mas eu deixei tudo aqui mais, né, para ficar mais fácil de entender o que tem que ter no projeto. Então, sempre começa com os dados do proponente, o currículo do proponente. Lembra que o proponente, eu falei que é o dono do projeto, é a pessoa que está comandando o projeto, que está recebendo a verba. Título do projeto, dados do projeto, descrição, justificativa, objetivos, metas, perfil do público-alvo, impacto, medidas de acessibilidade, que a gente já falou bastante, também não vou aprofundar tanto nelas hoje. Local, período de execução, ficha técnica, cronograma, estratégia de divulgação, contrapartida, planilha orçamentária, que é o grande terror de todo mundo, né? E indicadores de avaliação e os anexos. Os anexos são sempre as documentações, a gente sempre põe no final do projeto. Pode passar. Então tá. Como eu falei, tem alguns pontos que eu vou falar mais específico, como, por exemplo, descrição e justificativa. Elas são duas coisas separadas, mas que em alguns projetos a gente põe junto no mesmo tópico, em alguns projetos a gente põe separado, depende muito de como o edital pede. Mas, por exemplo, se no formato do edital tiver só descrição, você incrementa essa parte aqui na sua descrição, a parte da justificativa. Senão, às vezes, eles pedem separadinho, bonitinho. A descrição, então, você vai contar o que você vai fazer, o que você quer fazer. Então, eu quero fazer um show, vocês, né, fizeram um show na praça, você vai contar o que é o projeto, o que você quer fazer. E a justificativa, você vai convencer o parecerista, a pessoa que está avaliando, do porquê que seu projeto tem que ser aprovado.
Então aqui, ó, o embasamento pode ser histórico ou social, da onde veio a sua ideia, é bem nessa de por que o meu projeto ele é benéfico para a comunidade, ele é benéfico para o município, e aí é isso, eles andam juntos. Pode passar. Os objetivos. Os objetivos e as metas, vocês vão ver que eles também andam juntos. O objetivo, ó, declarações claras e diretas sobre o que se pretende alcançar com a realização da iniciativa. Então, assim, é de uma forma mais geral. Esses exemplos que eu coloquei, inclusive, os exemplos desse projeto, do workshop. Então, aqui, ó, facilitar o entendimento de editais e leis de fomento à cultura. É o que eu quero causar de impacto, o que eu quero... como que eu posso falar? De uma maneira mais geral, o que esse projeto vai causar? Oi, Cássio. Até por isso que geralmente começa com um verbo, né? Uma ação, facilitar. Isso, no infinitivo. Sempre assim, exatamente. Ó, eu vou ler esses daqui, porque daí no próximo tem as metas do projeto também. Então, para vocês vão conseguir entender a diferença de objetivo e meta. Mas é isso, o objetivo é sempre dessa forma mais geral, do que vai causar, o que eu quero causar com esse projeto. Ó, facilitar o entendimento de editais e leis de fomento à cultura, promover a troca de experiências práticas entre os participantes e os palestrantes. Passa para o próximo. Aí na meta é o que eu vou fazer para alcançar... Boa noite. O que eu vou fazer de ação prática para alcançar aqueles objetivos que eu coloquei. Então lá eu coloquei, volta um pouquinho, como que eu coloquei? Facilitar o entendimento de editais de lei de fomento à cultura. Passo para o próximo. Oferecer 3 aulas com o tema produção cultural. Entendeu? É sempre ele vai... qual que é a palavra? Interligar? Como? Interligar, ele vai justificar o outro. Aquilo lá é o que eu quero fazer e essa é a ação que eu vou realizar para concluir aquilo lá que eu quero fazer. Tá? Pode passar. Estou falando rápido? Eu acho que estou falando rápido. Uma quantitativa, né? Tem um número. Isso. Uma quantidade de coisas ou porcentagens de coisas que você quer atingir, né? Isso, exatamente. É bem nesse sentido prático mesmo. Olha, eu vou realizar isso. Volta um pouquinho. Aqui, criar vínculos e grupo. Mas é bem nesse sentido quantitativo mesmo. Apresentar um modelo, promover uma roda de conversa... Quantas serão? Às vezes aqui até dá para colocar para quantas pessoas, mas isso de quantidade de pessoas entra num outro lugar que é o de impacto, mas é nesse lugar de como, o que e quantas coisas eu vou fazer. Por exemplo, produção de figurino. Aqui entra, vou produzir 30 figurinos, bem assim especificado mesmo, todas as ações. A gente fez o do Leito em Porcelana, né, que é o projeto que a gente falou semana passada do João. Lá a gente colocou a coleta de tantos fragmentos, a produção de um vídeo de até 5 minutos, a produção, no outro projeto a gente tinha colocado um livro, né, de um livro com, 300 cópias, tudo bem especificado de quais serão as ações. Pode passar. E aí, então... Diferença entre metas e objetivos. Objetivo é uma intenção geral, um propósito do projeto. A meta é uma definição detalhada do que será feito com quantidade, prazos, resultados esperados. Aqui de exemplo. Objetivo: promover o acesso à cultura para comunidades em situação de vulnerabilidade. Como que eu vou alcançar isso? A meta: realizar 5 apresentações gratuitas em bairros periféricos ao longo de 3 meses. Então é bem especificado mesmo nessa parte. Lá na descrição, isso tudo entra de uma forma mais geral. Vou realizar
uma exposição, assim, com esse tema, é mais dando o contexto do projeto. Aqui não, aqui já é bem especificado as ações. O tempo de execução é importante também, né? Porque ele é guiado o edital, ele pede que o projeto seja entregue até um determinado momento, né? O PNAD tem 6 meses para entregar, por exemplo, né? Isso. Então, isso vai limitar, né, o quanto você pode prolongar ou não a existência do seu projeto. Isso, né? Junto com as metas, a gente também vai entendendo o cronograma. Vai ter a parte do cronograma também, mas... a partir do momento que a gente vai produzindo cada vez mais, a gente já vai conseguindo bater o olho na meta, no cronograma e já interligando as coisas, entendeu? Pode passar. Ficha técnica. Aqui é uma lista de todas as pessoas que vão trabalhar no projeto. Dependendo do edital, pede mais informações, né? Como a experiência já aqui, CPF e tudo mais, mas essa aqui é a base. Então, o nome completo, essas informações demográficas, entra como informação demográfica. Tem projeto que pede, porque isso pode contar pontuação. Isso aqui também conta naquela parte de acessibilidade atitudinal, né? Que é a contratação de pessoas com deficiência ou de diversidades, a gente vai chegar nessa parte também. Alguns pedem já aqui a experiência, outros pedem como mini-bio separada, mas a base é essa, é sempre, voltando na aula passada, observar como que o edital está pedindo isso. Pode passar para a próxima. Cronograma. Cronograma também é um dos terror, né? Assim, a gente acha que é um bicho de 7 cabeças. Sempre que eu vou pensar no cronograma, eu sempre penso ele retroativo. Então, eu ponho a última data, então, a nossa exposição. Nossa exposição é em abril. Então, eu coloco lá, a abertura da exposição é 5 de abril. E de 5 de abril para cá, eu vou vendo tudo que vai acontecer no retroativo. E aí é uma coisa de feeling também, de quanto tempo a gente precisa para cada ação, para cada coisa. Tem esses 2 modelos, eu deixei lá no projeto os 2 modelos. Eu prefiro assim, que eu acho muito mais fácil de visualizar o que vai acontecer, em que mês vai acontecer, mas tem alguns editais que pedem dessa forma aqui, daí tá os 2 modelos lá. E aí, para chegar nessa planilha, tem essas exposições aqui, ó, atividades gerais, que são as principais ações do projeto, que é essa parte de descrição, etapas, subdivisão das atividades detalhando cada fase, que é essa parte, que daí aqui se divide em gestão do projeto, pré-produção, produção e pós-produção. E a gente colocou a comunicação junto também. A gente vai chegar nessa parte da divulgação, mas é uma parte importante para entrar tanto no cronograma quanto na planilha orçamentária. Pode passar. Estratégia de divulgação. A estratégia de divulgação é o plano de como o seu projeto vai ser promovido, vai chegar nas pessoas. E aqui pode ser pode ser um textinho, pode ser uma planilhinha. Você pode colocar da forma que você achar melhor, mas você tem que descrever quais veículos você vai usar rede social, se vai contatar TV, rádio, descreve tudo aqui. Você fazendo esse plano, você também consegue ter uma noção se você vai precisar de verba para comunicação ou não, se você vai precisar pagar alguém para fazer as artes do seu projeto. Então, essa parte é importante também, e é importante lembrar dela na planilha orçamentária, porque eu já esqueci no meu primeiro projeto de colocar comunicação, entendeu? E aí tive que correr com ajudas, e aí, gente, vocês podem fazer. Então, assim, é uma parte para pensar também. Pode passar. Contrapartidas. Contrapartidas, vocês sabem o que é? As contrapartidas mais uma ação, é um plus que você tem que entregar com o seu projeto.
Então, pensa, você recebeu a verba para fazer o projeto e, principalmente quando é verba pública, o que você vai entregar de retorno para a comunidade a partir daquela verba. Então, aqui, né, esse projeto, ele não entrou como obrigatoriedade a contrapartida, mas a gente sempre acaba entregando alguma coisa. Desse projeto é a gravação das aulas que vão estar no YouTube, que daí é mais uma coisa, além do que a gente está fazendo aqui, entendeu? Crie uma ação ou benefício que o projeto se comprometa a oferecer em troca da verba recebida, revertendo-a em ações para a comunidade de uma maneira ampla e acessível. Especifique como e quando essa ação irá acontecer. Tem alguns projetos que, a partir da produção deles, dá, por exemplo, para fazer oficina. Eu estou falando bastante de exposição porque é o momento que a gente está agora, né? Mas da exposição, por exemplo, uma contrapartida poderia ser documentar tudo que a gente está fazendo, desde montagem, de expografia e tudo mais, e subir no YouTube como uma videoaula. De uma gravação de um filme poderia ser uma exibição pública gratuita, que foi uma das coisas que a gente fez ano passado, entrou como contrapartida. É sempre pensando assim, além do projeto, o que eu posso entregar a mais e sempre gratuito, acessível. Quando a gente pensa em edital privado, que semana passada eu falei, né, de edital das empresas e tudo mais, a contrapartida tem alguns editais que pedem disso, de retorno para a comunidade, e tem algumas empresas que pedem de retorno, por exemplo, para a empresa. Então, de promoção da marca da empresa, é uma contrapartida disso, de marketing, tem dessa forma também. Por exemplo, eu vou alugar o galpão para alguém fazer um projeto aqui. Eles, de contrapartida pro galpão, eles fazerem, não sei, um reparo de som do galpão, um reparo na entrada do galpão. É uma contrapartida que eles estão oferecendo pelo uso do galpão. É sempre isso de via de mão dupla, sabe? Estou recebendo e vou entregar alguma coisa. Pode passar. Planilha orçamentária, que é o terror de todo mundo. A planilha, a gente sempre fica em dúvida de onde achar informações, de onde tem os valores, de onde a gente tira o valor de vozes da nossa cabeça, né? Assim, às vezes. Foi educadinho. Você vozes da nossa cabeça. Mas tem alguns lugares que dá pra gente achar os valores. A planilha, né, antes de tudo, ela é sempre feita assim, né? A descrição do que vai acontecer. Aqui tá, por exemplo, aqui, produtor executivo, produtor operacional, são cachê. São pessoas que eu estou contratando para o serviço. Essa comunicação e acessibilidade já não é cachê, é uma verba que é um serviço que eu estou contratando, não a pessoa, o serviço dela só, entendeu? Porque essa pessoa, por exemplo, vai trabalhar ativamente no meu projeto. Esse aqui não, ele só vai me entregar um produto, por exemplo. Justificativa do porquê que você está contratando esse profissional ou esse serviço, né? O que ele vai ser feito. Fonte. Alguns editais pedem fonte. A Paulo Gustavo, que teve ano retrasado, ela pedia fonte na planilha. Alguns editais não pedem. Mas eu coloquei porque aqui dá para ter um caminho da onde achar esses valores, da onde achar essa verba. Tem alguns sites, algumas plataformas de sindicato de artistas, né? Um deles mais conhecido é o Sindicine. Eu deixei o link, acho que só do Salic. Mas se procurar Sindicine, vocês acham, lá tem tabelas e tal. Dá para tirar de lá. Dá para, antes de colocar no projeto, fazer um orçamento com algum profissional.
trocar uma ideia e falar, ó, vou fazer um projeto, preciso do seu serviço por tanto tempo, quanto que sai esse serviço, dá para fazer isso. E o mais usado é o Salic.net. O Salic é uma plataforma nacional onde todos os serviços que aquela plataforma da formação que você falou que o João Paulo deu, todos os serviços que são prestados para a prefeitura, para o estado e tal, eles têm que ser cadastrados pelo Salic. E aí, diante disso, a gente está alimentando dados nesse Salic, nessa plataforma. Lá tem uma aba onde dá para a gente ver as verbas que já colocaram, e aí por lá a gente pode se basear. E aí pode colocar ele como fonte também. Unidade de medida, aqui está cachê, serviço, mas pode ser às vezes por dia, por mês. O que vale é a gente fazer as contas lá. A gente vai ver lá, porque no Salic às vezes não está. Às vezes está por dia, às vezes está por mês, às vezes está por cachê completo. E aí a gente, né, divide no mês, faz as contas para ver como que encaixa melhor no nosso projeto. Pode ser material também, né? Tipo, sei lá, você precisa comprar um banco para usar para o seu evento. Pode ser material, item, né? Isso, pode ser como item. A única coisa para tomar cuidado com isso é que tem alguns editais que são mais delicados. Por exemplo, no PROAC, a gente descobriu que dá para a gente deixar uma verba, por exemplo, verba de produção, que é uma coisa mais aberta, para poder movimentar aquele dinheiro conforme o projeto for acontecendo. Tem editais que não. Por exemplo, a Paulo Gustavo tinha que estar tudo especificado. Então, você colocou que você vai comprar um prego no valor de R$2, você tem que achar um prego no valor de R$2, entendeu? Se você não achar, depois você tem que justificar, né? Isso. Aí gera uma burocracia a mais no processo. Isso. Tem que justificar ou pedir ofício para movimentar a grana dentro do projeto. Nesses do município ainda dá para fazer essa coisa de ofício e tudo mais. Nesses estaduais, federais, é ainda mais burocrático. Eu não sei se consegue movimentar dessa forma. E sempre confere, precisa estar especificado o valor unitário do serviço ou do material que você está contratando, o valor total dele e o valor total do projeto, que tem que bater com o projeto. O valor de acessibilidade. Então, é isso que eu ia falar. Precisa prestar atenção no projeto, as obrigatoriedades. Sempre vai primeiro por elas. Então, 10% de acessibilidade, já coloca aqui 10% de acessibilidade. Aí, desses 10%, você vai ver, aqui tá 3.700. Era 10% de 5.000, é 500. Já coloca aqui 500. 700 a 370. Tá bom. Só um pouquinho a mais que é uma margem de segurança. É bom colocar uma margem de segurança. Mas, na verdade, o certo é a gente primeiro pensar no que a gente vai fazer de acessibilidade, cotar isso e aí colocar o valor certo. Mas é isso, né? A gente vai por outros caminhos. Mas não esquece, vê todas as obrigatoriedades. Às vezes tem obrigatoriedade de mais alguma coisa além da acessibilidade, sabe? Vê todas as obrigatoriedades e já coloca aqui. E aí, por exemplo, 500. Dentro desses 500, vai pesquisar o que dá para fazer de acessibilidade, por exemplo. Por exemplo, Letícia, você foi, né, no Da Dani. E aí eu conversei com a Dani e ela falou que, tipo assim, coisas que ela não tinha programado, mas ela chamou o papo de Libras por algumas intérpretes, foi bem legal, né? Foi. Elas se revezavam cada meia hora, né, pra falar que eu conseguia dar. Que é uma obrigação pela lei, eu acho que cada tem que trocar. Não pode ficar Tem que meia ser hora, duas. né? Tipo, mais que meia hora. E aí eu não consegui ficar até o final, e tudo mais. Rolou uma roda de capoeira. É legal. E aí ela falou que é isso, só que aí eu fui imprevisto. Tipo, ela chamou as meninas, mas elas não tinham como voltar no mesmo dia por causa da fusão. Tiveram que dormir na casa dela, e tem que fazer toda uma dinâmica, então toda coisa que não estava programada. E aí também ela falou que teve a questão do orçamento. Agora ela precisa contar de um outro jeito. Eu achei legal também já ter esse feeling com ela.
E até mesmo as distâncias, né, que as pessoas vêm às vezes para poder fazer Sim. essa participação, né? Sim. Então, por isso que eu falei, né? Tem os dois caminhos. Ou a gente primeiro separa o valor e pensa no que dá para fazer dentro dele, ou, que na verdade é o certo, a gente pensa primeiro no que a gente vai fazer de acessibilidade, cota esse valor, entra em contato com o profissional, quanto que é a sua hora, quanto que é... Eu lembro que quando eu fiz do documentário, era por minuto, era 1 minuto, R$5, por exemplo, sabe? E aí, cota primeiro para colocar. Eu acho que tem uma coisa importante que você está destacando em todo momento, é a questão do edital, de obrigatoriedade e tal. De repente, se vê que tem alguma coisa no edital que pode proibir algo dessa situação, tem que segurar, né? Exato. Como, por exemplo, essa diferença do PROAC e da Paulo Gustavo. A gente aprendeu que no PROAC dava para deixar esse fundo de produção com uma amiga nossa, que já fez PROAC várias vezes, tudo mais. Na Paulo Gustavo, que foi o primeiro projeto que eu fiz, não dava. Tinha que estar especificado o valor inteirinho. Cada centavo tinha que estar especificado aqui, já direcionado. Porque o fundo de produção é isso, é um valor que não está direcionado. É um valor que você tem para as coisas que podem acontecer, entendeu? Dúvidas? Deu certo? Acho que tem, eu não sei se você vai falar disso ou não, da limitação pro proponente do... eu tinha esquecido de colocar isso. Eu tive, por exemplo. Tem a obrigatoriedade do proponente trabalhar no projeto, e é isso, ele tem que trabalhar no projeto. Pode falar. Não, é uma dúvida. O contrapartida, ele precisa entrar na planilha orçamentária ou não? Precisa, né? Sim, mas ele não vai entrar aqui como contrapartida. É uma ação que você vai fazer dentro do projeto. Mas se você for usar alguma coisa dentro dela, tipo assim, tem um profissional que você vai contratar que vai fazer ela. Você especifica aqui o profissional, entendeu? A contrapartida, ela não acho que o jeito que eu expliquei ficou parecendo que é uma coisa separada do projeto. Ela não é separada do projeto, ela está dentro do projeto. Então, o que você vai gastar nela é isso, você vai gastar dentro do projeto, entendeu? Tá aqui também. Acho que é legal até você falando dessa questão da contrapartida, que você falou, a contrapartida desse projeto vai ser os vídeos no YouTube. Você contratou alguém para editar, não foi? Então, e aí esse gasto tá dentro da comunicação que eu coloquei aqui, entendeu? Não tá tipo assim, uma rúbrica só de contrapartida. Tá já dentro da comunicação. E dentro dessa comunicação tá essa edição dos vídeos, tá as artes que ele fez, tá tudo, entendeu? Então, assim, a contrapartida, ela é junto com o projeto. É como se assim, a proposta do meu projeto é dar 3 aulas. Mas daí dessas 3 aulas eu vou pegar e fazer um catadão delas todas e dar mais um encontro pra gente falar de como foi. Esse encontro é uma contrapartida. E aí esse encontro vai acontecer, sei lá, na praça. Esse encontro é uma contrapartida. Mas ele faz parte do projeto como se fosse 4 encontros, entendeu? É isso. Verba do proponente, a gente estava falando. O proponente é o dono do projeto, né? E ele é obrigatório ele trabalhar no projeto. E sempre em alguma parte de criativa do projeto ou de administração do projeto, sempre num lugar de responsabilidade do projeto. E aí a gente tinha dúvida de até quanto o proponente pode receber. Porque como a Ju falou na primeira aula, ninguém trabalha sozinho. Você não pode pegar e eu vou bancar um projeto de 20 mil sozinho e vou receber a verba inteira para mim. Não. Aí era 20%, né, que a gente viu. Só que isso também muda de edital para edital. Tem edital que é menos, tem edital que é mais. Mas o mais assim comum que a gente viu foi 20%. O proponente ele não pode receber mais do que 20% do projeto. Claro que tem os projetos menores, que a gente acumula funções e tudo mais, assim, menos de 10 mil. Se não está especificado no projeto, tá tudo bem. Projetos maiores, geralmente, os PROAC está especificado. O que eu vi que o 20% é PROAC e Rouanet, né? Também.
PROAC, Rouanet, assim. A PNAB, que é dentro do PROAC, mas é o PNAB da Aldir Blanc e da Paulo Gustavo que a gente teve aqui, não especificava isso. Né? Isso. Paulo Gustavo a gente fez também a Aldir Blanc, né? Não especificou, isso. Só que aí Porque- vai muito discernimento de você não botar um valor ali que eles podem contestar, que pode ser totalmente incoerente. Você não vai pôr mais de 50% do projeto. É, o que a gente fez, por exemplo, fiz o Aldir Blanc, por exemplo, que nem, por exemplo, o cantor sou eu, né, músico, e eu tenho som, né? Então eu pus eu também, eu me dei nota pra mim, eu pus eu. Aham. Eu falei, não vou pagar alguém se eu tenho som, né? Sim. Eu como aluguel de som, por exemplo. Aí eu ganhei, né, nas duas funções, no caso, né? Mas aí é isso. Isso é uma coisa que faz sentido. É muito disso também, de entender se eu tô acumulando função que não faz Até porque a sentido. empresa, ela tem O KNAI pra isso, né? Tem o KNAI disso, né? De som, de aluguel de som. Aham, Tem que ser coerente ali, né? sim. Esses projetos são de verba pequena, né? Mas É, quanto mais é. gente você contratar, mais valor social tem, melhor a sua É, então. pontuação. Sim. Mas são valores maiores, né? Ali é valor bem inferior, né? Então, Esse O meu cenário está com produção musical. É um também que também que pode funciona, ser. sim. Eu acho que... A verba? 10 mil. Do quê? Da exposição. Da exposição. Eu acho que assim, ó, o que eu entendi, que os projetos muito grandes, de verbas muito altas, eles vêm especificado que é no máximo 20%. Os projetos menores que eu vi, não está especificado, mas vai da gente ter o discernimento. Só que, por exemplo, um projeto de 5 mil, eu vou receber R$500 para bancar a produção executiva inteira do projeto? Não, né? Então, assim, Você tem que se pagar um valor justo, né? De acordo Exato. com o NIP, etc. tem que ter um jogo de cintura ali, né? Exato. Que não seja nada ilegal, né? Tem que ter esse discernimento. E tem que fazer sentido. Que, por exemplo, o seu fez super sentido. Você é um músico, você tem o equipamento, então faz super sentido, entendeu? Mas não deixe de contratar pelo menos um outro, Ah, sim. entendeu? Acessibilidade contratou. Já é uma coisa. Aqui pro projeto, Contratei ele também na educação. Então, eu contratou. Contratei ele. Então, será que tem como? O valor muito pequeno você não pode, você tem que evitar ter o maior gasto possível, senão não sobra nada. Né? Ó, para esse projeto do workshop, eu vou abrir para vocês. É um projeto de 5 mil. Eu tô dando a aula, eu fiz toda a produção executiva dele, então toda a parte burocrática dele, toda a organização dele. Então eu peguei quase metade para mim para pagar esse serviço. Essa outra metade, eu chamei o João para fazer a comunicação e ele vai fazer a acessibilidade do projeto também. E chamei o Pedro para entrar como produtor técnico, que não é ele. É porque você fez assim, todo mundo já olhou. Porque é muito importante a gente ter amigos também, entendeu? Mas chamei o Pedro, que fez a parte de produção técnica, assim, ele montou, emprestou os equipamentos para mim. E além disso, ele ainda fez uma parte de jurídico. Então ele me ajudou a redigir os contratos, toda essa parte também. Uma coisa que eu ia falar é isso. Quem? A Ju. E a Ju? E a Ju. E a Ju. Teve a verba da Ju também. Ou seja, 4 pessoas. 4 pessoas. Então, assim, é isso. A gente vai tendo feeling, sabe? Semana passada eu falei que eu vou montar, eu não consegui montar durante essa semana, mas eu vou fazer isso pra vocês, uma tabela de profissionais e essas funções pra gente entender o que cabe no projeto e o que não cabe, entendeu? Até pra ficar mais fácil pra montar a ficha técnica também. O que eu tava falando? O que eu ia falar era... Depois, a prestação de conta de qualquer projeto, A gente precisava fazer um workshop só de prestação de contas, entendeu?
Se você não tem muita manha em coisas jurídicas, em burocracias e tudo mais, eu recomendo deixar uma verba de administração para você contratar, nem que seja um contador para ser consultor seu, entendeu? E o nosso é o Pedro, que é o nosso faz tudo, mas todos os projetos que a gente fez, a gente deixou uma verba para poder contratar ele. E aí todas as dúvidas jurídicas que a gente tinha, a gente recorria a ele tinha onde pesquisar e trazer uma informação fiel, redigir os contratos, redigir os recibos. Então é isso. Se você não tem assim uma bagagem muito grande dessa parte, é importante deixar uma verbinha para isso. Tem mais alguma coisa daqui? Eu acho que não. Daqui vocês têm dúvida ainda? Eu falei também semana passada que era 3 materiais que eu ia montar, né? Um deles é isso, eu vou fazer um checklist de o que precisa ter na prestação de contas. Que é os documentos de nota fiscal, comprovante, tudo. Eu vou montar esse checklist e eu mando para vocês. Passa para o próximo. É só importante reforçar também o que você falou, mas o valor total do projeto ele tem que ser exatamente o valor do edital, porque se não for, se tiver um centavo a mais ou a menos, o seu projeto é reprovado só por causa disso. Sim. Eles nem vão ler o resto do edital. E volta. E aí ele precisa estar aqui, ó. Na tabela. Precisa estar aqui embaixo na tabela. Então ser certinho, centavinhos divididinhos, tudo certinho. Pode passar. Esse aqui é o Salic. Tá ruim para ver, mas no slide depois vocês vão conseguir ver. Eu tirei print do caminho que a gente faz para achar esse aqui, que é onde a gente procura o... e ele tem a verba, ele tem verba de muita coisa, desde profissional, de equipamento, de muita coisa. E a gente procura por região, por município. Quando a gente põe Pedreira, não aparece nada. E aí eu tô usando por Campinas. E aí lá na tabela, volta. Ó, eu coloquei até aqui, ó, Salicnet Campinas. Então, que é pode ir? Que é o que eu usei aqui. Depois eu... clica aqui, ó. Enquanto carrega, eu vou pegar água, gente. Que horas são, João? Clica aqui. Aí, itens orçamentários. Então, projeto, itens orçamentários. Peraí. Eu acho que esse aqui. Item orçamentário por produto valor. Vamos esperar à vontade do computador do Odilon. No seu projeto você colocou aluguel desse espaço? Não. Mas poderíamos. Porque o que ela falou, a verba é muito reduzida, então como já é um gasto previsto nosso mensal, né? E aí esse espaço, por exemplo, ele entrou como um espaço emprestado. Então, cedido, né? Cedido. Então, em tudo eu coloco que foi um apoio. Mas é isso, apoios de material, de ajuda, de pessoas, tal, a gente pode ter no projeto. Apoios de verba por fora do projeto, não pode, e se tiver, tem editais que pode, precisa estar especificado, a gente vai ver lá no modelo do projeto que eu vou mostrar. Seu patrocínio, né? Patrocínio. Abre aqui. Aqui ele tem um monte de coisa que pode acontecer, desde acervo até exposição, curso, um monte de coisa. Põe curso aqui. Que é o segmento do projeto que você está fazendo. Aqui, item. Tá vendo? Algodão, tem um monte de coisa. Vai de olhar a tabela e ir procurando. E aí é isso, pela ficha técnica, a gente consegue entender qual profissional a gente vai usar, o que de material a gente vai precisar. Objetos e serviços. Objetos, serviços, tudo. Coloca qualquer coisa aí.
Aí, aqui, ó, São Paulo. E aí, município. Se a gente pôr Pedreira, não vai aparecer. Então, põe Campinas. Porque as verbas, elas mudam os valores de região para região. Ó, de algodão não tem. Porque deve ter algum lugar que precisa de Campinas. Pode ser. Volta. Deve ter em São Paulo. Água, tá. Não, põe de produtor. É verdade. Pra bolsa. Não tem algodão, ele ficou triste. Ele ficou triste. Ah, é porque tem isso também, né? A gente especificou que era oficina. Itens. Aí. Pode ser, tanto faz. De produtor ele vai aparecer em todos. Quanto mais diferentão, menos coisa vai ter, né? Melhor ir pra um mais popzinho, eu acho que aquele que tava era bom, de cores oficiais. Não apareceu nada. Aí. Procura produtor. Piedade. Pena de Gamos. Deve ser pra figurino, né? Pode ser. Produtor. Prego. Aí, ó, produção. Produção gráfica. Pode ser. Vamos torcer. Será que tem que escolher a cidade? Não dá pra pesquisar no estado só? Não, Tem. tem que pôr o município. Braga Paulista, não conhecia essa cidade. Cajubi. Agora vai. Vai. Aí, ó, aí aparece a verba. Aqui, ó, aqui apareceu como serviço. Às vezes ele aparece vários, aparece como serviço, cachê, tal. Mas é isso, você pode se basear. E tá vendo? Ele tem o preço mínimo e o preço máximo que esse profissional pode ser pago, entendeu? E aí, assim... É uma margem grande, né? É uma margem grande esse, por exemplo. É que também, se for pensar, pode ser que seja uma oficina muito maior que uma oficina pequena. Porque aqui ele tá só como serviço. Os que tá, por exemplo, como diária, como mês, aí eles às vezes estão menores. Mas é excelente porque dá muito respaldo, né? Se eu usar esse valor aí, eles nunca vão questionar. Que é o que aconteceu no seu, né? De verba. Que não passou porque tinha a verba estava muito alta, né? Então, isso aqui respalda o... Mas de onde você tirou esse valor, entendeu? Volta lá. Então, aqui, ó, tem um passo a passo, mais ou menos, de como orçar. Aqui, ó, orçar antes com o profissional ou pesquisar no Salicnet ou sites de sindicato como Sindicine. Depois vocês dão uma pesquisada no Sindicine, mas é isso, se tiver no Salic, o Salic tem ainda mais respaldo do que do Sindicine, que o Sindicine é para audiovisual e tudo mais. Vou ler aqui rapidinho. Identificar as categorias de custo, estimar a quantidade de recursos necessários para cada item, definir o custo unitário de cada item ou serviço, multiplicar a quantidade pelo custo unitário para calcular o valor total de cada item, somar todos os custos para obter o total do orçamento. Tem que estar tudo bem especificado na planilha. Passa para o próximo. O modelo. O modelo ficou bem legal, gente. Abre aí. Volta e tá... É porque eu fiquei orgulhosa do meu modelinho. Não, volta o da ESC e entra lá no modelo. Aí. Aproxima. Bom, essa é a capinha de projeto. Assim, não é necessário, mas gosto porque fica bonitinho, escondidinho e tal. Pode descer.
Aí, ó, o que eu falei. Então, primeiro os dados do proponente, aí se é jurídico, se é físico, se é pessoa física, se for pessoa jurídica, tem que ter o representante legal daquele CNPJ, tá tudo aqui especificado, desce. Aqui eu deixei o que precisa ter num currículo de proponente, e é um currículo por extenso, assim, um textinho mesmo de currículo contando todas as experiências do proponente. E às vezes pede-se currículo das pessoas que está na ficha técnica também. E aí essas a gente pode colocar lá no final como anexo. Pode subir. Esse modelo eu vou mandar para vocês. Por isso que eu não vou ler todas as coisas, porque o modelo eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar, e aí é assim, né? Depois vocês, isso tudo que eu escrevi, vocês tiram e colocam o que é o projeto, bonitinho. Então, o título, o nome do projeto, a categoria no edital, né? Tem especificado se é para arte cênica, se é exposição, se é workshop, entre a categoria. A descrição, aquilo que tá lá, aquelas coisas que tá lá no slide, aqui tá de uma forma mais concisa, tá? Então, a descrição, a gente falou, justificativa, a gente falou, objetivos, pode descer, as metas, o perfil eu não coloquei lá, né, porque eu não precisa falar tanta coisa sobre. Mas aqui é isso, é sobre para quem é o público. Alguns pedem classificação de faixa etária. Mas assim, eu acho que é interessante que pode ser livre. E eu acho interessante que mesmo que não pedir no edital, colocar aqui, né? Eu acho que é a gente fez. Em alguns a gente colocou a classificação indicativa. Pode descer. E aí, perfil de público é diferente de impacto. O impacto ainda também está dentro falando sobre o público, mas é diferente. Às vezes esse impacto ele aparece como outras palavras. Em cima tá público-alvo e aqui tá só público, sabe? Às vezes aparece diferente no edital. Mas o impacto é isso, é a quantidade de pessoas que você quer atingir. Independente se lá está especificado se é jovem, adulto, aqui independente de quem são essas pessoas, mas é mais quantitativo. E aí, aqui até pode colocar, tipo, se é mais regional, se é mais central, se é mais periférico, até pode colocar. Se é de turista, a gente fez alguns projetos que era mais para turismo e tal, mas especificar essa parte aqui de quantidade mesmo. Aqui você colocou para o workshop a inscrição? Coloquei a inscrição e na inscrição coloquei para até 40 pessoas. Então é nessa parte mais... Só que aí nesse caso dá para contabilizar além das 40 pessoas presenciais, que é o limite, e as pessoas que vão ser impactadas pelo vídeo que vai estar disponível online depois. Então entra também como entra também. Né? Isso, estimativa, a palavra que eu estava procurando. Estimativa de quantidade mesmo que vai ser impactado pelo seu projeto, que o seu projeto vai atingir. Para quantas pessoas esse projeto vai chegar. E aí pode ser bem especificado, assim. Aí as medidas de acessibilidade, a gente falou bastante sobre, mas eu deixei descrita cada medida, o que é. Arquitetônica acho que já está bem, né? Já bem fixo já o que é. Comunicacional, e a comunicacional, além de, por exemplo, aqui ter libras, é também sobre a divulgação do projeto, com a acessibilidade que eu vou utilizar na divulgação. Atitudinal, que é além de contratar pessoas deficientes, também entra nessa parte de diversidade. Então, deixa eu ler como que eu coloquei aqui. Mudança, acessibilidade atitudinal, mudança de comportamentos, posturas e percepções para eliminar barreiras sociais e garantir a inclusão plena de pessoas com deficiência e outros grupos em situação de vulnerabilidade. Exemplo, capacitação de equipe em relação à acessibilidade
contratação de profissionais com deficiência, contratações que visem eliminar misoginia, etarismo e racismo, sensibilização de agentes culturais, atendimento inclusivo. Então essa não é só sobre pessoas com deficiência, mas é também dessa parte de diversidade também. Pode subir? Aí, comentar uma coisinha da acessibilidade comunicacional, a gente sempre pensa no Libras porque é uma coisa muito evidente, mas pegando a ideia do meu projeto, por exemplo, é muito focado na própria comunicação. Eu fiz um post, então ele tem um texto alternativo, né, que é uma ferramenta para quem é cego, principalmente, né, como eles não veem a tela, eles têm um recurso que lê a tela. E aí quando você coloca um texto alternativo, o aplicativo dele vai falar, olha, essa imagem tem um fundo vermelho, com um texto dizendo isso, uma mulher branca, sorrindo, com uma roupa tal, ele vai descrever a imagem. E isso é uma medida de acessibilidade comunicacional que a pessoa que estiver cuidando da comunicação pode fazer. Você vai ter que escrever ali separadinho, mas é uma coisa muito mais fácil de fazer, porque é realmente escrever o que está ali. E que não tem um custo alto. Né? Que é bem mais barato do que contratar uma pessoa. Exato. Então é isso. Projetos pequenos, né? Sim, exato. Então é isso. Tem várias coisinhas que dá pra fazer, além do que a gente pensa de óbvio, assim, e que custa caro. Vídeo, né? Legendar vídeo é uma comunicação, é uma comunicacional. É isso, tem várias coisas. O local, ele precisa estar descrito, já precisa estar definido quando você for pôr no projeto. Até PROAC, por exemplo, esses editais municipais, mas não pede isso. Mas o PROAC, por exemplo, pede uma carta de anuência, que é uma carta do local onde você vai fazer o projeto, do local falando que não, eu realmente aceito que eles façam o projeto em tal data, e isso fortalece o projeto para ter mais pontuação para passar. Eu tenho um projeto na Paulo Gustavo que eles dão uma quadra. Só que aí nessa acessibilidade aí eu não coloquei nada que tinha na quadra. Aí eu teria que ter colocado como reforma para ele. Então, depende do valor do projeto. Mas assim, se o lugar já tem acessibilidade física, né, arquitetônica, você só vai descrever. Eu escolhi esse espaço e esse espaço ele dispõe de rampa, de tal. Se ele não tem e você não tem verba para fazer nada naquele lugar, não tem o que fazer. Porque assim, que eu falei, na divulgação do material de redes sociais, você trabalha com isso. A obrigatoriedade nesse momento é que tenha pelo menos uma ou duas medidas de acessibilidade. Não significa que você tem que atender todas elas, entendeu? Mas é sempre pensar no máximo que dá para fazer, entendeu? Dentro da realidade da verba do seu projeto. Você não vai conseguir reformar a quadra para ter, entendeu? A Paulo Gustavo, ela pedia 5% para acessibilidade. 10% para acessibilidade, né? Dá R$700, né? Isso. R$7.000 do projeto, né? Então, já que você não consegue fazer uma reforma na quadra com R$700, né? Você consegue contratar um redator para escrever um texto alternativo para as publicações de divulgação na rede social, por exemplo, né? E aí, se é um projeto maior e você tem mais verba, você não precisa necessariamente fazer uma reforma na quadra, mas você pode, sei lá, contratar um profissional que é de dentro dessa parte da acessibilidade, que vai estar disponível para atender pessoas com deficiência lá no evento, entendeu? Ou, sei lá, vai comprar uma rampinha para colocar, mesmo que seja removível. É muito... espaço público, né? Seria... seria de responsabilidade da prefeitura fazer a acessibilidade daquele local. Uma móvel, por exemplo, é uma ótima solução que a gente poderia colocar aqui, por exemplo, porque aqui não tem rampa para entrar, né? No galpão poderia ser inclusive. Isso. Inclusive é uma coisa que a gente precisa pensar. Então o local tem... A acessibilidade ela vai contar pontos, né? Na hora da pessoa ler o projeto, mesmo que você não vá botar o seu dinheiro, mas escolher um local que é acessível, conta pontos. A arquitetônica. Aí, por exemplo, na hora que você vai pensar qual quadra você vai usar, eu imagino que fosse a da Santa Clara, né? Que é mais a região. Mas, por exemplo, eu não lembro se nada da Santa Clara tem, mas eu sei que da Rainha da Paz tem. A rampa lá faz uns
zigue-zague para descer até a quadra. Então, de repente, você já pensaria em fazer algo lá para contemplar e ganhar mais pontos. Que daí você vai especificar, eu escolhi esse lugar exatamente porque tem a acessibilidade. Beleza, pode subir. Período de execução tem que estar descrito, né? E a gente viu isso fazendo o cronograma. E aí, dentro disso, do período de execução, a gente tem que estar atento ao período que o edital dá para a gente fazer. Então, saiu agora a PNAB e a gente tinha 6 meses para concluir o projeto, entendeu? Tem que estar dentro desses 6 meses. E aí, esse período não é isso, de tipo, a partir de que você recebeu a verba até terminar esses 6 meses. Não, é quanto tempo o seu projeto precisa dentro desses 6 meses. Incluindo a prestação de contas. Incluindo prestação de contas. Eu sempre deixo 1 mês a mais para prestação. Então, por exemplo, a gente está terminando hoje o nosso workshop. No meu cronograma, eu coloquei mais o mês de março dentro da execução do projeto para eu ter esse 1 mês para poder levantar e conferir toda a prestação de contas para poder entregar mais para o final de março, assim, com respiro. Eu coloquei até o dia 22, né? O meu projeto, 1 mês mais ou menos. Uhum. Mas aí, quando teve uma reforma, quando eu ia fazer o show, sabe? Teve uma reforma. As crianças que eu fiz a contrapartida na PAI, que queria a férias, aí isso acabou me atrapalhando um pouco, porque daí eu fui marcar lá e eles quiseram que a gente vir amanhã para fazer. Uhum. Então acho que não tem problema, tem? Se ainda estiver dentro do período que foi colocado no edital, ainda está dentro desses 6 meses, tudo bem, você só precisa justificar isso no projeto. Depois, tem o relatório final, ele tem perguntando se você alcançou todas as metas, se fez dentro do tempo e tudo mais. Lá, você vai colocar que mudou o cronograma porque aconteceu isso, vai justificar tudo. Toda mudança, assim, você justifica. Só que, se passar do período que o edital colocou, então aí você tem que entrar com ofício para pedir mais tempo, conversar com a secretaria, conversar com o conselho. Está tudo preparado. É só justificar o relatório mesmo. Só está faltando depois amanhã tirar foto e anexar, né? Entendeu? O mais burocrático é quando passa no tempo do edital, né? Que aí tem alguns que especificam, acho que foi a PNAB que especificava que poderia estender 60 dias além do prazo deles. E aí, para fazer isso, entregar até julho. Mas para fazer isso, você precisa entrar com ofício para o Conselho de Cultura pedindo esse tempo. E essas mudanças muito grandes também, por exemplo, era para acontecer em janeiro, mas vai acontecer em abril. Essas mudanças muito grandes, aí acho que é importante também mandar um e-mail para a secretaria informando essa mudança de... Porque o workshop, por exemplo, no projeto, eu tinha colocado para quartas-feiras e ia começar uma semana antes do que começou. Aí, com o decorrer de tudo, eu entendi que precisava ser na quinta e que ia começar uma semana depois. Isso eu não fiz um ofício pedindo, porque não é uma grande mudança, assim, não é um período muito longo. Então, eu pude fazer e depois eu vou justificar na prestação. De uma outra próxima, daí a gente faz tudo mais próximo, dá esse espaço de um mês. Isso. Né? Então, é o que eu falei. A cada projeto a gente vai ficando mais calejadinho, mais aprendendo os macetes, aprendendo... Porque às vezes a gente até não tem noção de quanto tempo a gente precisa para as coisas. Porque quando falou data início, data de término, eu calculei mais ou menos começar 20 de janeiro, entre 20 de fevereiro a 22 de fevereiro, 20 de janeiro, eu dei um prazo de um mês, para o projeto meu ser apresentado no jardim. Então eu não contava com a reforma. Os imprevistos. Os imprevistos, eu contava. Então aí deu que, né, eu fiz eu fiz a minha apresentação dia 8 de fevereiro. Foi
o prazo que foi o término, estava dentro do prazo. Só que o projeto eu não sabia desse prazo. Uhum. É o primeiro projeto? Primeiro. O meu também. assim. Eu imaginei que ia ser, tipo, olha, um mês, sussa. A gente acha que dá. Agora eu tô suando aqui. Mas a gente- Essa parte final, né? Mas é que quando a gente pensa de tempo de execução, a gente pensa só o projeto acontecendo. Mas tem o antes e tem o depois. Tem a pré-produção, a produção e a pós. E esses E projetos todo que esse a período gente tem que estar aqui. Tem que ter uma margem de sanidade, né, também. Exato. Exato. Eu preciso fazer isso sem descansar. Exato. Fechar mais um mês, quer dizer, começar em janeiro, termina em março. Isso. Mas você poderia fazer até mais, Agora o único trabalho que vai dar um pouco aí é o relatar, por causa das aulas, vai dar um pouquinho de trabalho. Que horas são? 8h25. Tá. Mas é isso. Mas então é isso. Sempre não pensa só no... Por exemplo, a exposição. É um mês de exposição. Mas aí a gente pensou 2 meses antes para preparar toda a exposição, preparar todos os contratos, todas as coisas. E 1 mês depois para a gente fazer prestação de contas, entendeu? Então é o período inteiro de tudo. E aí, falando isso, eu lembrei de uma coisa. A planilha orçamentária e o cronograma, eles andam juntos. Se você colocou no cronograma que o músico ele só vai trabalhar no projeto em maio, não tem como você pagar ele em janeiro, entendeu? Então tem que andar junto, tem que bater as datas. E é exatamente por isso que eles pedem o período de execução, para as datas dos pagamentos baterem. E os pagamentos eles só podem ser feitos mediante a nota. Então, emite a nota e faz o pagamento no mesmo dia. Tá? Pode passar? A ficha técnica a gente falou. Pode passar. Aí o cronograma, eu deixei os 2 para vocês. Eu prefiro muito mais esse aqui, que dá para ver muito melhor, assim. Visual, né? Muito mais visual. Entender o que vai acontecer em cada mês. Mas o outro, ele é mais especificado porque ele tem a data mesmo, né? Pode passar. Por isso que alguns editais pedem assim. Pode passar. E que não precisa seguir a risca, né? Como você falou, né? Se tem uma mudança de 1, 2 semanas, assim, que não é nada muito grande, não precisa ficar justificando, né? Essas são coisas muito bruscas. E os pagamentos têm que fazer sentido aqui dentro. Tudo bem se é uma semana antes, uma semana depois, mas daí você justifica no projeto, não precisa entrar com todos esses recursos que a gente falou. Se não for nada muito, assim, é mais do que 3 semanas, aí é bom pelo menos avisar a secretaria, entrar em contato. É muito mais do que isso, aí entra com ofício, sempre ponderando também. Pode ir? A estratégia de divulgação é o que está aqui. Aqui está a mesma coisa que estava lá. Contrapartida também. Aqui, fontes de financiamento. A maior parte desses editais, eles proíbem que tenha uma verba por fora do projeto para financiar o projeto. Eu não posso, o workshop foi 5 mil, pegar 5 mil da verba e mais 5 mil de um patrocínio. Nesse da PNAB eu não posso. Alguns, o PROAC podia, né? Alguns podem. Limitado, né? E se isso for acontecer, tem que estar especificado aqui. Da onde vai vir essa verba, quanto vai ser essa verba. Se é, por exemplo, uma peça de teatro, eu vou vender ingresso, quanto eu vou cobrar no ingresso, até quantos ingressos eu vou vender. Aí tem que estar tudo especificado aqui. Mas, de novo, prestar atenção no edital, se isso pode ou não. Não, os municipais não podem. Os municipais geralmente não podem. Pode ir? Bom, é que quando tem ingresso, a contrapartida é fácil, né? Se você botar uma porcentagem gratuito para as escolas, exato. Não tem que quebrar a cabeça. Fontes. A planilha também está tudo aqui mais especificado. Indicadores de avaliação. É aquilo que eu falei, como que eu vou...
Não era recolher a palavra que eu queria, mas como que eu vou quantificar, recolher ou pegar os resultados do que eu fiz? Esse workshop é essa lista de presença e a inscrição. Então, assim, recursos que eu vou utilizar para recolher os resultados. E aí, além disso, o que eu espero desses resultados, entendeu? Lá em cima tem o impacto, mas aqui é mais essa questão de... Conversa muito com as metas. Conversa com as metas, isso. Exato. Você tinha lá como meta ter 10 pessoas, né? Aí no final você vê quantas pessoas participaram. E aí, mas aqui no projeto eu vou colocar como que eu vou... Eu não lembro a palavra. Como que eu vou registrar que foram essas 10 pessoas, entendeu? Isso aqui é isso. Como que eu vou registrar os resultados? E aqui os anexos de portfólio, mini currículo, os documentos, eles vêm todos no final aqui como anexo. É isso, o modelinho é esse. Aí, que horas são? Aí vamos dar um intervalo, tomar uma água e ir lá fora tomar um ar, porque tá muito quente aqui dentro. E daí depois a gente começa uma dinâmica legal pra gente começar a sair daqui com uma ideia de um projetinho, tá bom? Bom, pessoal, voltamos do intervalo e agora a gente vai fazer uma dinâmica para destravar a escrita do projeto, para ter ideias sobre o projeto. A gente vai agora se dividir em 3 grupos e eu gostaria que vocês se juntassem com pessoas que vocês não estão acostumados a trabalhar, tá bom? Primeiro vocês vão responder essas perguntas que estão aqui, eu vou ler para vocês. Depois vocês vão apresentar as ideias que vocês tiveram e aí sim eu vou explicar aonde essas perguntas vão levar a gente, tá bom? Primeira pergunta. Qual sua área de interesse nas artes? Segunda, quais necessidades culturais de onde você mora? Terceira, que tipo de ação você poderia realizar para sanar essa necessidade? Quarta, por que é importante realizar esse projeto? Quinta, o que você quer causar no público ou qual o impacto? Sexta, o que você pode realizar para que esse impacto aconteça? Sétima, quem pode se beneficiar desse projeto? Oitava, onde poderia acontecer? E nona, quantas pessoas vão trabalhar no projeto? Bom, agora vocês respondem e depois a gente volta com as apresentações, tá certo? Mãos na massa, galera. Bom, galera, aí agora... Vai ficar aqui, pode voltar no lugar? Se vocês quiserem voltar para ficar mais melhor. Mais melhor. Você pegou eu falando mais melhor? Não, só risadinha sacada. Depois vai ser um... Não. Agora... Fala muito, tá louco. A gente começou muito na vibe, vamos discutir muito. Começou Aí na hora que foi ver. Devagar, né? Esse povo artista que gosta de falar, né? Nunca viu, a gente nem fala, né? A gente nem fica trocando ideia. Bom, agora, gente, eu quero que o grupo escolha uma pessoa para falar pra gente, né? As respostas que deu, apresentar o que vocês fizeram. Cássio já é professor, né? Eu coloco quem escreveu. Ele vai saber especificar melhor. Vamos lá, quem começa? Vamos 1, 2, 3. Mas assim, a pessoa vai... Terminar mais tarde. A pessoa vai apresentar, né, as respostas. E o restante, os outros grupos, eu quero que vocês opinem, falem se tem alguma coisa que vocês colocariam diferente dentro da proposta que ele está falando. Vamos trocar ideia mesmo sobre o projeto e ver o quanto a gente consegue agregar no projeto um do outro. Bom, então falando um pouquinho sobre a gente que participou, né, ali do nosso grupo de discussão. Tinha pessoas como eu, que é de literatura, tinha 2 pessoas do segmento de música e uma pessoa que trabalha com questões raciais também, né?
racial. Então a gente pensou num projeto que fosse um sarau, para unir todo esse tipo de arte, né? Uma das coisas que a gente entendeu, pensando aqui na pergunta 2, 3 e tal, é que é muito difícil saber que há atividades culturais acontecendo na cidade, por conta de baixa divulgação. Algumas coisas são mais divulgadas do que outras, algumas aparecem uma vez, outras aparecem 500, nos perfis oficiais, por exemplo, né? Que é uma das referências que a gente tem hoje de comunicação, de cultura na cidade. Então, pensando que tipo de ação poderia realizar para sanar essa necessidade, a gente acha que tem uma questão de cobrar uma maior divulgação dos projetos culturais na cidade, aproveitar esses canais oficiais da prefeitura, por exemplo. E o 4, por que é importante realizar esse projeto? A gente pensou no sarau porque ele seria uma maneira da gente juntar pessoas de perfis diferentes. Cada artista acaba levando um pouco do seu público para esse projeto, então pensando num projeto que aglutine vários tipos de arte, seria uma maneira de aglutinar também pessoas de diferentes perfis e conseguir levar mais público no final das contas, né? E aí, o nosso público seria qualquer população de Pedreira que tem interesse em atividades culturais. O público acaba sendo bem abrangente porque seria um sarau realmente mais aberto nesse sentido. A gente pensou de ser no Jardim Triunfo, né, porque é um bairro periférico com uma população muito grande da cidade e que também tem uma grande diversidade, tem gente de tudo quanto é lugar na cidade, até por ser uma região mais periférica, muita gente de estados diferentes, além das pessoas de Pedreira. E o nosso público de trabalho, né, quantas pessoas vão trabalhando no projeto, a gente imaginou no total umas 30 pessoas, pensando em cada pessoa que vai declamar uma poesia, em batalha de rima, em música, etc. E pessoas ali para receber também, e escrever o projeto umas 30 pessoas mais ou menos. Nesse sentido, e é isso. 30 pessoas trabalhando, ou, por exemplo, essas pessoas que vão se apresentar, são convidados, eles vão receber, não vão receber? Então, a gente pensou numa maneira geral, no sentido de trabalho, que seria participar do projeto, 30 pessoas, mas a gente não contou quantos seriam convidados, quantos seriam pagos, né? Porque a gente imagina que nem todo mundo nesse tipo de projeto necessariamente seria pago, né? Vai muito do que a gente pudesse estruturar melhor num segundo momento. Sim, sim. Porque é muito da verba, né? Essas pessoas que vão se apresentar, elas podem, sei lá, se inscrever para participar. Por exemplo, a exposição. Os artistas que vão expor, eles não, infelizmente não vão receber uma verba. Poderia, se fosse um projeto mais com verba maior. Mas não vão, eles vão participar de convidados. Então, acho que pensar um pouco nisso da verba em si. E a gente pensou no sarau, assim, mas poderia ser várias maneiras. É que a gente não chegou a discutir isso por não dar tempo, mas de repente poderia ser para as pessoas se inscreverem para apresentar o seu trabalho, para quem não conhece. E aí, por exemplo, não necessariamente receberia, mas a pessoa teria um espaço ali para poder exibir. Então poderia ser um trabalho de artes visuais também, a pessoa pega um varalzinho e expõe desenhos, ilustrações, ou uma outra pessoa recita poesia própria. Então daria para ter vários formatos de remuneração, né? Isso daí teria que ser detalhado conforme a gente conversasse mais. Sim. É isso. Alguém quer acrescentar alguma coisa ao projeto deles? Acho que é isso. Legal. Boa. É um dos meus vários cadernos. Assim, a gente tem que entender que todo mundo fez em 20 minutos, né? Sim. Não, mas a ideia dessa nossa atividade não é a gente sair daqui com um projeto super pronto, mas é ver que assim, não é tão difícil a gente surgir uma ideia do nada, entendeu? O 2? Algumas ideias, inclusive, surgem enquanto a gente fala. Exato. Não colocou nada de artes visuais aqui, mas aí eu pensei, um varalzinho, né? Não custa nada. Um varalzinho não custa nada. Aí fui falando e me empolguei. Acontece. Bom, então a gente escolheu qual a sua área de interesse das artes, foi informação
culturais de onde você mora. A gente colocou também a comunicação, pelo fato da gente ver a dificuldade da nossa população, saber das coisas que estão acontecendo, né? Passar essa informação. Inclusive, a gente colocou então a comunicação e o fomento cultural, no sentido de... Me ajudem, que agora eu branco. Eu nervosa. Por conta que a gente vê que as pessoas, as pessoas não. Aqui em Pedreira a gente vê a cultura sempre vindo de cima para baixo. Que é a prefeitura fazendo as coisas e a gente tendo que ir a reboque. A ideia é que tenha esse fomento cultural para que seja o contrário, de baixo para cima a cultura, que venha das pessoas. Boa. Obrigada, tá. Que tipo de ação que vocês poderiam realizar para sanar essa necessidade? A gente colocou um coletivo cultural independente com propostas, reuniões mensais e pautas. Por que é importante realizar esse projeto? Pela falta de informação, principalmente as informações artísticas, sobre como fazer cultura, e não conseguir chegar nelas, e também pelo fato da gente conseguir acordar as pessoas para que elas possam descobrir os seus próprios valores. Que legal. O que mais você quer causar no público? Qual o impacto? Despertar cultural, uma sociedade que faça a cultura e viva a cultura. O que você pode realizar para que esse impacto aconteça? Então a gente colocou reuniões, oficinas, rodas de conversa. Também a gente conversar na nossa vizinhança para dar mais informações. Quem pode se beneficiar desse projeto? Toda a população. Onde poderia acontecer? A gente colocou em lugares públicos, como quadra e salões de igreja. E a intenção é que rode todos os bairros da cidade. E quantas pessoas que vão trabalhar no projeto, a gente pensou em 9. Então, na hora que eles falaram 30, ele já tinha posto menos, aí ele falou, meu Deus. Mas 30 também eu achei muito. Depende muito da verba. Depende do que consegue fazer. A gente ia com 5, só que depois eu vi lá 15 mil. Eu tinha esquecido de... Eu tinha me tocado os 15 Então, eu não falei nada quando você falou 30, porque eu esqueci. Não, então, eu não falei nada quando o Rafa falou 30. Paguei pão com mortadela. Não, mas é isso, eu não falei nada quando o Rafa falou 30, porque eu esqueci do detalhe dos 15 mil, então assim... Se você depois falou pra ele, então, pode ser convidado. Isso, vai depender da verba. Viu, mas... Só pagar entre a gente assim, ó, 5 mil baratos. Esse projeto, Dandara, nossa, gente, um senhor projeto pra PROAC, hein? Nossa... Eu não sei nem o que acrescentar no projeto, assim, porque é um senhor projeto pra PROAC. Essas 9 pessoas que vocês pensaram... Inclui você? Pessoas que vocês pensaram... Pessoas tocando esse coletivo? Ou... que perfis que vocês pensaram? Na verdade, assim, a gente não entrou nesse... Não vou falar que a gente aprofundou. Mas, na minha cabeça, sem falar pra eles, eu pensei, beleza, algumas pessoas coordenando, e aí a gente chamando algumas pessoas pra dar oficina e coisa desse tipo. Então, assim, era essa a ideia também de trazer outras pessoas, além de quem... Além da organização, pessoas como a Juliana, que deu aula no primeiro. Legal. Mas foi o que eu pensei na minha cabeça, nem falei pra eles isso. Eu tinha pensado nisso também, de pessoa, a gente colocou 5, e eu pensei, 3 vai estar mais na linha de frente, 2, né, dando as palestras, oficinas, conduzindo. Então, acho que foi meio parecido. Gente, muito legal. Olha, se vocês não elaborarem esse negócio aí, ó, eu tô aqui, tá? Vamos fazer acontecer. Assim, que juro, é um senhor projeto pra PROAC, que eu acho que é uma necessidade muito gigante, nossa, assim. Muito legal. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu vou acrescentar. Desse projeto que eu falei, eu vou falar de muito, eu vivi isso. Já conversei com o João também aqui
eu vou pegar mais a classe. Eu sou aposentado, por exemplo, eu vou citar porque eu fiz isso. As pessoas não estão preparadas para parar de trabalhar. Eu passei por isso. Só que eu me preparei antes para fazer isso. Então, eu estou pensando no trabalho a respeito disso. O que acontece? Você está acostumado com o caminho, pau, de repente você para. Você perde sua corrente de amigos dentro da empresa. Se você joga futebol no clube da firma, você não vai jogar. Você é desligado totalmente do mundo. Você se sente perdido, jogado. Você é desligado do seu círculo social, né? Você vai ficar dentro de casa o dia inteiro e vai brigar com você. O que acontece? Qual o caminho? Alcoolismo. Socializar e fica eu bato muito em cima dessa tecla. Essa semana passada, eu tive um exemplo muito interessante. Um colega meu, ele era forte, cheio de saúde. Parou. Quando eu vi ele, eu não acreditei que era aquela pessoa. Ele era de cedo, de tarde. Aí encontrei o vizinho dele e falei, nosso amigo, por quê? Faltou ali, vou parar, mas assim, você tem que ter uma preparação. E a gente, o ser humano, ele tem uma capacidade enorme. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de música, eu gosto de ordem. Você tem que se preparar para parar de trabalhar. Senão, o caminho é o que você falou. É terrível, gente. Eu vejo muito amigo, maquininha de bar. Nossa, tem a desgraça. Esse jogo. Por quê? Porque faltou alguma coisa cultural para ele, faltou um caminho. Faltou um refúgio, né? Um lugar para parar de aposentar, tá pensando em outro trabalho que pode O como vai curtir aquela aposentadoria, né? Já tá pensando em outra forma de trabalhar em alguma coisa, né? Sim. Administrar aquele dinheiro que diminui, né? Porque às vezes ganham tanto, daí aquele valor vai diminuir. A aposentadoria não é a mesma coisa, né? Às vezes tem que trabalhar um pouco, porque ele trabalhava antes também. Exato. E uma coisa que a gente colocou também, que é isso, a nossa sociedade automaticamente exclui idosos e crianças, né? E aí fica todo mundo ali jogado. E uma coisa que eu acho legal na própria história do funk, ele depois de aposentado, ele aprendeu a tocar viola, hoje faz 24 anos que ele toca viola. Então... Você aprendeu a tocar depois? Eu ensinei ele a violão. Faz 24 anos que você é aposentado. Desculpa, mas foi nisso que eu foquei. Você imagina? Que inveja, né? Que Você inveja. imagina? Se eu não tivesse feito alguma coisa... Então... Eu fazia 24 anos. Agora eu não guardo gigante. Nossa! Mas vocês trouxeram uma pauta muito legal que a gente não pensa. Lembra que a Ju falou de público, não público, tudo mais? Esse é um público em potencial, assim, ó, que, nossa! E que a gente pode, além de ter como público, achar uma forma de engajar esse pessoal para trabalhar nos projetos. E que, inclusive, entra como uma medida de acessibilidade atitudinal, de contra-etarismo e tudo mais. Quando eu ia nas reuniões assim para poder saber fazer o projeto no começo, né? Antes que eu tive que ir assistir aquele negócio da câmera, eu falei pra você, não, a palestra. E eu tava perdida. E ele ia comigo, ele falava assim pra mim, você tá entendendo alguma coisa? Porque eu não consegui entender. Agora, e para onde eu vou, eu trago ele junto. Hoje ele já tem um conhecimento do projeto, ele participa junto comigo, eu mostro para ele o que eu tô fazendo, sabe? Então, assim, é eu que faço, mas eu faço ele participar. O leque, você viu, ele mesmo falou isso pra você, então, o conhecimento dele que ele tá tendo é outra coisa, então a gente tá aprendendo, né? Isso é muito legal, isso é muito legal. Nossa, é uma pauta muito importante, dá muito pano pra manga aqui se a gente continuar. Sim, meu pai plantava orquídea e tal. Ele tem orquídea. Ele achou uma outra... Tudo porque tudo é cultura, né? Eu tô planejando minha aposentadoria desde já. Quero uma cadeirinha de PVC, fio assim, eu vou sentar na frente de casa e ficar fofocando. Falando mal da filha
Eu vou botar você pra trabalhar em projeto. Ó, eu confesso que eu não tenho inveja de muita coisa não, mas de aposentar com 40 anos. Eu tenho 40. Verdade, cara. Nossa. Vamos falar sobre isso, vai entrar em depressão. Deixa quieto. Bom, gente, não vamos mais alongar, porque a pauta é maravilhosa. Se a gente continuar, a gente vai longe nessa pauta. Alguém tem mais alguma coisa legal pra acrescentar do projeto deles? Beleza, é isso, ó. Coisa legal, hein? Mantém o projeto aí, ó. Me chama pra trabalhar nesse projeto. 3, por favor. Eu pensei que tinha até esquecido. Você quer falar daí? Ah, veio todo mundo na frente. Mas a gente entortar o pescoço. Senão a foto vai ficar diferente, tem que falar todo mundo na frente. A gente vai Essa equipe de apoio. Nossa, eu jogo pior. Qual sua área de interesse? Bom, a gente escolheu música porque o nosso grupo é o que a gente podia dar de melhor. Por motivos óbvios, vocês escolheram música. A gente participa. Isso, a gente vai no dos outros, boa. Quais as necessidades culturais de onde você mora? Então, dentro dessa nossa proposta, a gente colocou festivais de música. Quem já teve a oportunidade, acredito que todos aqui teve, um show, um festival de música, principalmente nos bairros, a gente vê a alegria da turma, de todo mundo. O pessoal se junta, e a hora que acaba, todo mundo fica triste. Pode ser aonde for, pessoas de todas as idades. 3, talvez. Que tipo de ação você poderia realizar para sanar essa necessidade? O próprio festival de música está levando nos bares, para a turma, um festival, uma música, para o pessoal entreter, né? Vocês pensaram em algum segmento musical, mas... Não, porque a gente queria algo diverso. Um festival de música. Música é todos os estilos. Legal. Para agradar todos os gostos. Isso. 4. Alguém me ajuda? Tá, o 4. Qual a importância? É justamente gerar esse entretenimento, além de estar promovendo a cultura, né? Muitas crianças, a ter esse contato, pode estar tendo esse gosto de aprender algum instrumento, de cantar, dentro dessa diversidade da música, até mesmo a parte da rima, né? A cultura que é promovida pelas letras das músicas, além da melodia. Sim, alguém me ajuda aqui. O que você quer causar O impacto é justamente esse entretenimento, essa alegria, o despertar desse interesse e suprir essa necessidade que muitas vezes a pessoa está dentro da casa, na hora que ela ouve essa música, esse show, o bairro inteiro se reúne, essa alegria, o convívio com os próprios amigos, a gente que toca, a alegria do música é isso, é ver o pessoal participando, cantando junto, conversando, cantando junto, pedindo música. Isso é muito gratificante para o músico, não só para quem está ouvindo, mas também para o músico. Fora os benefícios, né, que a música ela traz, no sentido assim, de crianças, né, no desenvolvimento, né, às vezes a criança ela tem alguma dificuldade motora, a música ajuda nisso, né, em tudo, no desenvolvimento em si, da pessoa, em reabilitação. Então, quando a gente fala de promover o interesse, é às vezes, tirar a criança de uma situação, que a gente está falando no projeto de uma região periférica, de uma situação de rua, de acesso a coisas não legais, trazendo a criança, promovendo esse interesse, né, da música, trazer a criança para o lado bom da vida, né? E dá a ela um propósito, né? Isso, dá a ela um propósito. Isso é legal. E também dos idosos, né? As pessoas mais idades, quando você traz uma música, uma coisa que lembra, recorda a infância, os pais. Tanto que a grande maioria dos shows, você sempre vai ter alguém que se emociona, que chora, que participa. Agora a gente vai pro 6, né? Isso. O que... Podem realizar para que esse impacto aconteça.
Então, é o que a gente já tinha falado antes, que é um repertório bem diversificado, para não atender um público específico, mas todos, desde os jovens, desde os mais idosos, dos gostos. Tem o público eletrônico, tem o público do sertanejo, que é muito forte no Brasil, as músicas mais raiz, as músicas mais modernas, o rap, o funk também, que tem uma parcela bastante grande. Piseiro. Trailerzinho? Você tá Todos os gostos, né? Exatamente. Eu passo e só fico com inveja assim da turma dançando. Eu falo, caramba, eu queria ter assim. Ai, eu quero tanto um bloquinho de carnaval de piseiro. Não tem. Não tem. Falta esse período também. 7. Quem pode se beneficiar desse projeto? Bom, um projeto para todos, né? Uhum. O segredo é agradar todo mundo. 8. Onde poderia acontecer? Então, a gente colocou aqui nas praças públicas principalmente, que é o centro dos bairros, né? Onde todo mundo vai ter acesso, não tem custo para acessar, tem uma acessibilidade, não tem escadas, não tem dinheiro que precisa pagar. Pontos de ônibus, geralmente todas as praças têm um ponto de ônibus para que todos possam estar chegando com facilidade, né? E em vários pontos, né? Não só no ponto, mas principalmente na periferia. Vocês pensaram em algo parecido com a Revirada Cultural? Que vários pontos da cidade acontecendo ao mesmo tempo? Ou não? A gente não pensou em revirada desse jeito, a gente não se aprofundou nisso. Mas é isso, é tipo vários pontos acontecendo. É um festival na cidade toda, vários pontos acontecendo alguma coisa. Isso é muito legal. É uma senhora estrutura, mas é muito legal. Qual que a gente vai falar? Quantas pessoas vão trabalhar? Então, inicialmente a gente tinha visto. É 15 mesmo. Eu podia ser nas 3. Ele toca. Vamos em cada prazinha tocando um pouquinho. Então, aí o que a gente colocou? A gente deu os músicos, né? O vocalista, instrumental, a acessibilidade, a divulgação, a sonorização, a iluminação, a produção de todo evento, né? Eu acho que os 15 mil vai ser pouco. Aí. Eu acho que os 15 mil é só assim pra montar o projeto. Então, 15 mil é para montar um projeto literalmente pequeno, que reduzido no máximo aqui. Vai tocar num ponto só agora. 5 pessoas, nesse caso, para fazer vários shows. Só pessoas. Conforme o projeto é maior, poderia aumentar. A gente fala para o Matheus porque ele tem que Vou chegar no que você vai falar. Vou chegar. É isso aí, a produção a gente colocaria alguém, mas teria que agrupar algumas funções para poder enquadrar dentro desse orçamento, mas sem deixar de atender esse objetivo, né, que é atender todos os públicos, os bairros, né, atender todo mundo. Muito bom, muito legal. Muito legal. Idoso também. Vocês querem acrescentar alguma coisa? O João ia falar e eu não deixei ele falar. Mas pro fim, foi muito legal que aconteceu isso aqui. Na verdade, eu esqueci de falar desses 15 mil, porque eu tava em dúvida se eu colocava uma verba ou não. E pro fim foi legal, porque tem esse movimento de a gente preparar, ou a gente prepara um projeto já pensando na verba, e aí a gente estrutura com aquilo que a gente tem, ou a gente pensa num projeto, pensa nele inteiro, vê quanto que a gente vai precisar dele e busca um edital que contemple aquele valor. E se a gente não acha um edital que contemple aquele valor e a gente acha um de 15 mil, a gente vai enxugando para conseguir adequar e conseguir fazer o projeto. Se fazer em 3 praças, agora a gente faz em uma. Faz em uma só. Se ia trabalhar com 30, agora trabalha com 3 e faz uma coisa menor. Pode falar? O projeto deles lembra muito do Circuito Sesc, né, que eu participo já faz 2 anos. E o Circuito Sesc de Artes, que é assim, várias cidades do estado de São Paulo, no período de 6 semanas aí. Então, é feito Circuito que legal. de Artes, né?
E daí lembrou tipo, e acontece ao mesmo tempo em várias cidades do interior de São Paulo. Então lembrou muito. É isso aqui? Vocês. Sim! Deixa eu ver. Eu acho que é isso mesmo. Eu não sei porque não vem pra pedreira, Gariúna. É isso mesmo. Passa aí pra galera ver. 2 vezes, né, com realidade virtual. E lembrou muito esse projeto, que acontece ao mesmo tempo, assim, em várias cidades, e não tem uma divulgação tão grande, porque o intuito é isso, as pessoas ouvirem o som, ver uma movimentação numa praça e tal, e vir chegando, sabe? Que é esse não público. É o público mais passivo. Então, eles não fazem uma divulgação grande, porque o intuito é esse, tipo, a galera ouvir, ver uma movimentação ali. E assim, são bem interior, cidades assim que não tem o SESC, né? Pra levar, pra eles conhecerem e tal. Então também casou muito com o projeto deles. Então, a gente pode demonstrar pro SESC que tá tendo uma movimentação aqui pra trazer pra cá. O SESC também tem muitos editais que dá pra fazer várias coisas legais. O SESC é meu queridinho, eu amo o SESC. SESC é maravilhoso, né? Maravilhoso. O intuito é trazer, que eu conheço muitos artistas, muita foda, assim, perdão a palavra, né? Mas, tipo assim, também trazer, né, pra nossa cidade. Sim. Esses artistas, essas coisas também. E o quão grande, o artista que ganha vida, né, com isso hoje em dia. Sim. Só com arte e tudo mais. Então é bem interessante. Muito legal, gente. E vocês viram que o quão importante é trocar, conversar, falar sobre, tá aberto a fazer, não é tanto a minha área. Não era a minha área artes visuais, nem um pouco, eu não imaginava. Eu fui muito mais pro audiovisual, mas daí a gente começou a produzir juntos e tudo mais, e hoje eu me sinto a produtora à disposição, entendeu? E ela em cada roubada. E eu não, né? Mas é isso, é muito legal. Eu acho que eu falei isso, acho que na primeira aula, e eu repito sempre. A nossa área, ela é principalmente feita de contato. E de contato eu não falo de tipo status e tudo mais, eu falo de troca, de estar junto, de ouvir o outro, de trocar ideia, de confiar, e vamos fazer junto. Você tá com dúvida? Eu também tô, vamos procurar junto, ver como é que a gente resolve? É muito nesse sentido. E cada vez mais a gente se unir para fazer as coisas acontecerem. Aquilo que vocês falaram, de fazer não esperar, de vir de cima para baixo, a gente fazer o movimento para levar para cima. E aí, essas perguntas, elas são norteadoras para você ter a ideia do projeto. Passa para o próximo slide. As 3 primeiras... Tá estranho, né? Eu vou apagar essa luz aqui. Apaga. Nunca sei qual é o que eu vou certo. As 3 primeiras perguntas, é delas que a gente tira a descrição do projeto. A 4ª pergunta é da onde a gente tira a justificativa, de convencer o porquê que esse projeto tem que ser realizado. A 5ª, o objetivo, o que esse projeto vai impactar. A 6ª, a meta, o que de fato a gente vai fazer para que esses objetivos eles aconteçam. 7ª, público. 8ª, aonde poderia acontecer o local. E a 9ª, a ficha técnica, quantas pessoas vão trabalhar. E vocês viram, a gente pensa primeiro em quantidades e tudo mais, e depois quais são essas pessoas, que tipo de profissionais. Que tipo de profissionais a gente vai... é uma performance. Primeiro a gente pensa nisso, na quantidade das pessoas e que tipo de profissionais a gente vai precisar. E aí é isso, né? Às vezes a gente pensa um projeto muito grande, aí a gente vai enxugando. Essa exposição que eu comentei da porcelana, do João, a gente primeiro escreveu esse projeto para um PROAC, que era 150 mil. A gente inscreveu o projeto, a gente não passou, aí abriu aqui, a gente, ainda dá para fazer o projeto, só a gente enxugar várias coisas. E aí a gente vai fazer quase que o mesmo projeto, só que assim, com muito menos produtos que a gente ia oferecer com 150 mil, a gente vai fazer com 10.
que é um recorte daquilo que a gente ia fazer. Então, assim, dá para fazer os dois caminhos. Ou você escreve, procura um edital, ou você vê o valor do edital e já escreve para aquele valor. E é isso. Volta só 2 slides, só para mostrar as dicas, só para a gente encerrar, então. São coisas importantes para a gente ter em mente quando a gente for escrever o projeto. Escrever o projeto e deixar ele descansar um pouquinho, uns 2 dias, para você refrescar a sua cabeça e depois você lê ele inteiro de novo, você consegue ter outras ideias sobre ele. Pedir para alguém ler, alguém de confiança, e se essa pessoa ela entendeu o seu projeto, maravilhoso. Ser flexível, isso que a gente estava falando, de adequando, era uma verba, era outra, e enfim, entender que tem mudanças que vão acontecer, nem tudo a gente vai conseguir realizar, mas se a gente conseguir realizar alguma coisa já é muito importante, já causa um impacto muito legal. Envolver a comunidade. Quanto mais participativa for a comunidade no processo, mais impacto o projeto terá. Isso, de trocar ideia e ouvir, entender o que a cidade está precisando, para sanar essa necessidade que a gente viu lá nas perguntas. Capacitar a equipe. A prestação de conta é outro ponto importante. Eu falo de ficar esse mês, né, de respiro depois da produção para prestar contas, mas enquanto tudo está rolando, já vai guardando tudo, já vai documentando tudo, tirando fotos, datando tudo. E ao decorrer do projeto, sempre ter o projeto como um norteador. O workshop que estava rolando, né? Todas as semanas eu ia lá, o que eu coloquei mesmo de acessibilidade? E fui olhar no projeto ver. Quanto tempo eu coloquei de aula? Fui olhar no projeto ver. Então tá sempre revisitando o projeto enquanto ele tá rolando, para você seguir o seu plano certinho, bonitinho. E é isso, gente. É isso. Muito bom. Eu quero agradecer muito vocês, foi muito legal, foi muito rico, assim, eu sinto vocês muito engajados e muito, dá um tesão de fazer as coisas, assim, sabe? Muito bom. E reforçar que a ideia que eu falei semana passada, que a gente de fazer uma reunião mensal, um plantão cultural, vai continuar. Eu vou elaborar isso e vou mandar, a gente pode continuar com o grupo no WhatsApp, continuar trocando. Eu estou aberta quando vocês precisarem. E esse plantão cultural que eu quero fazer é isso. É eu estar aqui no galpão, certo horário, e sem pauta, sem nada definido, para que, eu tô com dúvida, vou lá trocar uma ideia com a Lê, tô com uma ideia, vamos trocar uma ideia, ver se dá certo fazer. É fazer isso, para a gente poder movimentar e dessas ideias, levar coisas para a secretaria, levar coisas para o conselho, poder movimentar mesmo sem tantas amarras assim burocráticas, sabe? Poder conversar. Tem PNAB esse ano de novo. E tem PNAB esse ano de novo. Eu também não sei quando vai abrir, mas provavelmente em maio. Em maio. Fica entre abril e junho, assim, fica esperta. Já em abril já entra. Mas vamos manter o grupo. Quem vê que abril já manda lá no grupo. Já vamos fazer isso. Vou mandar para vocês os materiais que eu prometi. Vou mandar, não prometo que eu vou mandar amanhã, mas eu vou mandar. E é isso. O grupo ele vai ficar aberto. Vai continuar. A gente pode manter aquele grupo depois como esse plantão cultural. Daí se quiser incluir mais pessoas, aí eu abro mesmo ele. Tem bastante informação que ela mandou da Leone. Sim. Então eu tô pensando se vai ficar, porque senão eu ia ter que tirar de lá e salvar. Não, vamos manter e eu vou mandar mais coisas ainda. E aquilo que vocês forem conseguindo de informações, vai ter um curso, vai ter uma formação, abrir um edital, manda lá também, vamos trocando, vamos se ajudando. Tá bom? Vou fazer um comentário. Se eu ficasse assistindo televisão, pegava os filmes americanos e eu ficava olhando assim, poxa, cidade dos Estados Unidos, lá sem muro, né? Sem muro, lá nos Estados Unidos. Aí um vizinho mudava louco, o outro vinha com um bolo, uma torta,
para receber aquele vizinho. Tudo isso é cultura. Né? Aí eu falei, puta que pariu, né? Olha a diferença da gente. Olha em outro vizinho, a gente já fala assim, nossa, o que vai parecer de vizinho? A gente nem conhece nossos vizinhos. Cultura. Então a cultura em si, a cultura ela é vida. Ela salva vidas. Né? E a gente tem que resgatar tudo isso aí. Sim. Mas pedreira ficou um tempão, amarrado, né? A gente perdeu muito tempo. Sim. E aí, com esse tempo que a gente perdeu o interesse, perdeu os vínculos. E aí é isso que eu falo, eu sinto o lugar do meu trabalho aqui na cidade muito esse, do tipo assim, não, vamos conversar, vamos se juntar, vamos ver o que dá pra fazer, vamos fazer junto. E então, tô aqui, gente. Foi bom, gente. É uma pena que nem todas as pessoas puderam ter essa oportunidade, porque foi muito esclarecedor. Você tem que trazer dois desgarrados. Muito bom. Os próximos projetos, né? Não, mas eu digo assim, não é isso, não. Eu penso por causa da parte de enriquecer, né? Não você conhecer os projetos, mas assim, a cultura em si, né? Quanto mais as pessoas sabem, elaboram o projeto, não por causa da concorrência, mas é pelo fato de enriquecer, crescer a cultura. Eu acho que a cultura é esquecida. Sim. Vamos fazer acontecer. É isso, vamos fazer acontecer. Ai, gente, agradeço muito, viu? Muito mesmo. Foi uma experiência incrível pra mim também. Obrigada.